municípios. Lula garante a prefeituras o fundo de participação igual ou superior ao do ano passado. Cíntia. Isso, o presidente Lula fez uma reunião com ministros ontem e desde que ele chegou da Índia tem sido uma preocupação do presidente atender algumas demandas dos municípios. Ele falou isso especificamente, que os municípios são fundamentais para a construção da federação. E ele gravou primeiro um vídeo com o presidente em exercício, que estava em exercício, Geraldo Alckmin, anunciando a antecipação do ICMS, a compensação de 10 bilhões de reais referente ao ICMS, perdas ainda do ano passado, e também 1 bilhão e 300 milhões de reais referentes ao Fundo de Participação dos Municípios, também perdas de julho, agosto e setembro. É como se o governo fosse pagar uma espécie de 13º para os municípios, porque eles vão receber uma parcela extra do 13º, assim que a PEC, que já está lá no Congresso Nacional, foi enviada pelo Poder Executivo, for aprovada, e o presidente já negociou essa aprovação. Depois ele gravou um vídeo, que é esse que a gente vai acompanhar agora, onde ele garante os valores do Fundo de Participação dos Municípios sem perdas em 2024. Eu quero comunicar aos prefeitos brasileiros que nós tomamos uma decisão no governo e eu posso garantir a cada prefeito que ninguém receberá em 2023 menos FPM do que receberam em 2022. É um compromisso do governo federal, mandamos a medida para ser votada no Congresso Nacional. Eu quero que os prefeitos saibam a importância que a gente dá a todos os prefeitos, que é o prefeito que sente o maior problema, e nós vamos garantir que o FPM não seja menor do que 2022. No mínimo, igual. Esse é o compromisso do governo. Pois é, a Confederação Nacional dos Municípios já tinha essa demanda antes, inclusive no domingo o presidente esteve com o presidente da Câmara, Arthur Lira, exatamente cobrando a ele uma posição do Congresso Nacional, que vem agora através dessa decisão do presidente Lula. E a boa notícia também é que assim que a PEC for aprovada e for para a sanção do presidente, no mês subsequente já haverá o repasse dessa parcela extra do FPM. Tá rapidamente aqui com os jogadores. Franci, você tem acompanhado esse tema? Sim, Amadeu, resolve em parte o problema das prefeituras, não totalmente, porque a queda estimada no fundo de participação neste ano é em cerca de 30%, compensa em partes, pelo menos para resolver a questão que diz respeito ao pagamento de salários do funcionalismo público, especialmente de setores essenciais como saúde e educação, mas há uma mobilização prevista ainda para o dia 2 e também para o dia 3 de outubro em Brasília, na defesa de outras pautas municipalistas, mas é aquela história, o governo está fazendo o que pode, tendo em vista a frustração, a queda nas receitas, na arrecadação com o imposto de renda e também a queda na arrecadação com as commodities, Amadeu. E Kátia? O presidente Lula, ele, desde o início dessas quedas, ele tem sido bastante cobrado pelos prefeitos, pela oposição, né? Isso, aí quem acompanha as redes do ex-presidente, as redes bolsonaristas, as redes de apoio nas mídias digitais, WhatsApp, Telegram, viu como realmente isso foi muito usado, é uma crítica muito forte ao presidente Lula, essa questão dos municípios, do abandono, e ele agora, né, vem fazer essa garantia de que não vai ser menor do que 22, né? Não, vai tentar recompensar essas perdas. Acho que já poderia ter feito, evitado um desgaste que trouxe mesmo para a gestão, já poderia ter feito esse pronunciamento, já poderia ter dado essa garantia, porque sempre houve essa crítica por parte da oposição de que essa queda, as explicações, as ações do governo não estavam sendo nem transparentes e nem incisivas. E aí agora ele veio realmente responder a isso. Tá, né? rapidamente. E o presidente da PPM está assistindo o Jogo do Poder e ele comenta que precisa ter acesso à medida provisória para verificar se esses valores serão suficientes,
mas é muito positivo o aceno do presidente Lula para os municípios Toninho de Caridade. Porque não E tinha acontecido ainda, né? E principalmente, Apoliana, para um estado como o Piauí, onde as prefeituras, onde para as nossas prefeituras, a imensa maioria, o FPM é vital. São prefeituras cuja a movimentação financeira, né, o comércio gira, os serviços giram com base principalmente no funcionalismo público, é salário que entra e movimenta a economia. A arrecadação nesses municípios menores praticamente não existe, alguns impostos que não são cobrados pelas prefeituras, muitas vezes até porque a população não tem condição de pagar e não tem como ser feita a imediata prestação do serviço. E aí, a gente fala aqui de arrecadação, de tributação, a gente já tem uma reforma tributária já dada encaminhamento, mas o governo ainda precisa discutir, o Pacto Federativo, rediscutir com os estados e municípios. E eu vejo muitas vezes, e passo para o Ari rapidamente, as pessoas, impostômetro, o Brasil paga muito imposto, o governo toma os impostos. O imposto é para isso aí, ó. Fundo de participação e manutenção das prefeituras. Como é que faz? Se não arrecadar, se não houver arrecadação, o dinheiro vem de onde? Na árvore, no chão, joga uma moeda no asfalto e nasce um pé de dinheiro? Não existe, pois não, Ari? É só em Nárnia isso aí. E o principal motivo dessa queda nos repasses do FPM foi exatamente queda na arrecadação federal. Então, quando arrecada menos dinheiro, esse imposto é calculado a partir do que a União arrecada. Agora, esse anúncio do presidente Lula, ele é sim um alívio, porque, gente, o pagamento do 13º salário dos servidores públicos municipais de todo o Brasil se aproxima, só faltam pouco mais de 3 meses. Então, esse dinheiro, esse 13º, digamos assim, né, Cíntia, é um 13º para bancar também o 13º dos servidores, evitar demissões em massa, evitar atraso de fornecedores que fornecem ali serviços ou bens essenciais. É um alívio, é um respiro. É o ideal? Não é o ideal, mas é um aceno positivo do presidente. E um aviso aos neoliberaloides, um aviso aqui deixando de lado aquilo, a história. O que faz com o município que não arrecada? Tipo uma fábrica? Fecha, pede concordata e faz o que com o povo do município? Faz o que com a cidade? Cabeça de jegue para pensar isso, né? Pois não, Cíntia, ainda mais alguma coisa sobre? Só lembrando que quando o presidente Lula esteve aí no Piauí, foi entregue a ele uma carta dos 224 prefeitos, né? Inclusive o prefeito de Teresina assinou também, entregue pelo Toninho de Caridade, exatamente cobrando essas perdas, né? Cobrando reposição para essas perdas. E essa luta do ICMS, que agora ganha uma compensação através do Poder Executivo, é também uma luta do governador Rafael Fonteles, foi um dos que mais se empenhou para que fosse possível essa compensação. Vamos lá porque também ajuda o Estado, né? Fundo de participação dos municípios, mas é também do Estado. É importante para nós também. No caso. Vamos lá, Cíntia, com o julgamento dos primeiros 4 julgados da tentativa de golpe do 8 de janeiro. A sessão acho que está na hora do almoço, está suspensa, né? Volta daqui a pouquinho para os ministros comerem e voltarem para esse julgamento, que é um julgamento histórico, o maior número de processos já julgados no Supremo Tribunal Federal. E hoje, pela manhã, no primeiro julgamento do Aécio Lúcio Costa Pereira, como você falou, são 4 réus sendo julgados hoje, Amadeu. A gente já viu um pouco o tom de como devem acontecer. Aí tem as fotos deles, o Tiago de Assis Matar, o Moacir José dos Santos, o Mateu Lima Lázaro, são os 4 réus que podem pegar penas de até 30 anos de prisão. Há uma série de crimes aí sendo imputados a eles. São, ao todo, mais de 1.300 ações. Tem aqueles acordos que foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes e que a Procuradoria-Geral da República fez com quem tinha possibilidade de fazer os acordos, aí substitui o julgamento, porque tem muita gente perguntando, mas 1.390 vão ser julgados? Não, aqueles que fizeram acordos, eles receberam ou penas alternativas, vão ter outras imputações
imputações a essas pessoas, que não o julgamento aí pelo Supremo Tribunal Federal. E houve hoje pela manhã uma situação, no mínimo, curiosa. O advogado do Aécio, que é esse primeiro réu sendo julgado hoje, aí a gente vê a imagem do procurador Carlos Frederico, Amadeu, só fazendo um parêntese, subprocurador, que, aliás, foi muito duro na fala da Procuradoria-Geral da República. Ele disse que tentativa de golpe no Brasil é uma página virada e que o país não é mais uma república de bananas. Aí a gente vê o ministro Alexandre de Moraes, e aí eu vou entrar no outro assunto, porque o advogado do Aécio é o ex-desembargador Sebastião Coelho. Ele era desembargador aqui do Distrito Federal, ficou conhecido no país porque ele gravou um vídeo pedindo a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele pediu durante um vídeo, uma gravação, isso viralizou, ele acabou decidindo antecipar a aposentadoria dele. E no dia de hoje, o Conselho Nacional de Justiça começou a abrir uma investigação, porque ele também é acusado de incitar golpes. E nessa fala dele aí, ele, dentre outras coisas, né, porque papel do advogado de defesa, claro, procurou vitimizar o réu, dizendo que ele está há 8 meses sem ver a família, porque nenhum dos familiares é vacinado e há uma regra nos presídios brasileiros de que para entrar é preciso estar imunizado. Ele questionou isso, o ministro Alexandre de Moraes respondeu não só ao negacionismo em relação à vacina, que foi exposto pelo advogado do réu, mas também o negacionismo como um todo, que embalou aquela tentativa de golpe. Vamos ver a fala, então, do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi pedagógico, ele foi didático. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso. Que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir que isso referisse. A Ordem dos Advogados do Brasil que é uma defensora intransigente da democracia. Então é muito importante colocar que o inquérito 4922, ele analisa todas as condutas desses golpistas. Praticamente chamou aí de uma golpilândia, né? É a comparação do ministro como se fossem a uma excursão à Disney, ao Hopi Hari, aqui. Domingo no Parque. Pois não, começa ouvindo a Poliana. Domingo no Parque é realmente maravilhoso. Acho que o ministro, ele expressa bem. E eu acredito que ele fala não só por si, não é só o Alexandre falando, ele está expressando também o sentimento da maioria do Supremo Tribunal Federal, instituição, uma das mais atacadas naquele 8 de janeiro. E eu chamo a atenção para esse ponto que ele fala também sobre a atuação da Ordem dos Advogados nesses processos, como defensora, como o ministro diz, da democracia, né? Claro que os advogados têm suas prerrogativas da atuação, mas ele toca num ponto, inclusive, sensível quando faz esse senão, né, da atuação da OAB. Kátia. Olha, as excursões, Amadeu, para os parques, aí ele citou 2 parques famosos, tem aquela bagunça ali, não. Olha aí, ó, a Kátia está dizendo que lá não pode fazer, aquela... caca. Não pode. Não pode fazer caca, não. Tem um tem disciplina. Tem disciplina. Tem ordem. Tem ordem. Verdade. Lá está mais avacalhado. Aproveitando o que a Kátia falou, e eu vou ouvir o Farol, é tipo assim, eu até acho que eu já usei esse exemplo aqui. Aqui está a democracia, a moldura constitucional, né? Porque a gente fez um pacto da civilização, que é a Constituição. Na democracia, tudo cabe aqui dentro. Cabe você ser apaixonado pelo Ari,
detestar o Amadeu, gostar do Bolsonaro ou do Lula, gostar de chocolate ou de morango, do que você quiser. E aqui dentro, você fala o que você quiser, Flamengo ou São Paulo ou antes, o que você quiser aqui dentro, você pode. Agora, fora não dá. Você querer destruir a moldura para impor a sua vontade, não dá. Se você não gosta dessas leis que estão definidas aqui, a própria democracia autoriza a mudança. Entre num partido, se eleja, que tem até alteração, PEC, proposta de emenda constitucional. Várias já foram feitas. Você muda até a Constituição para moldá-la ao jeito que você e seu grupo querem. Mas destruir a moldura não pode. Quando você destrói a moldura, aí você vira um delinquente da Constituição e tem que pagar pelo que fez. É difícil entender, Farol? Amadeu, é um momento histórico que nós estamos vivendo a partir de hoje com os julgamentos desses 4 dos 1.341 que vão ser julgados. Agora, eu peço, e eu me refiro a você ouvinte, a você telespectador, porque esses julgamentos, como eles foram individualizados para que eles acontecessem de maneira mais célere, né, mais rápida, é um longo processo. E sempre que a mídia cobre longos eventos como esse, há um efeito de saturação na opinião pública. Então, já estou prevendo que daqui a alguns meses, quando a gente estiver noticiando os próximos julgamentos, alguns vão ser mais demorados, porque não envolvem provas tão robustas quanto essas. Eles produziram provas contra eles mesmos, né? Eles divulgaram os crimes. Olha, nós estamos aqui cometendo esse crime. Mas outros financiadores que deram dinheiro, que pagaram ônibus, os deputados que têm fórum privilegiado, esses vão demorar um pouco mais. Mas quando você estiver vendo esse noticiário, no médio, no longo prazo, tenha sempre em mente, o que eles fizeram foi tentar acabar com a democracia através de um golpe. E isso é muito grave, isso precisa ser punido exemplarmente. É isso. E na ditadura, minha gente, é o seguinte, a ditadura, se você que apoiou a ditadura, por exemplo, apoia um ditador, como foi o... Agora está completando 50 anos, não é? Lá no Chile? Isso. Do Pinochet, né? É, foi em 1973. Estuprador, assassino, enfim. Quem ajudou ele a derrubar lá o Salvador Allende? Os que ficaram do lado dele estão bacana. No dia que disser um ai contra ele, viram inimigos. E vão pro pau também. E só é bom quem está do lado dele. Quem não está, vai pro cacete. É assim que se quer ditadura? O Brasil não comporta, não cabe, a própria cultura brasileira já se provou ao longo do tempo, não combina com isso. Pois não, Francis Teixeira? Amadeu, a comparação do ministro Alexandre de Moraes diz muito sobre o descolamento da realidade que uma parcela significativa dos que participaram dos atos do dia 8 de janeiro tem, porque muitos não acreditam que estavam cometendo um crime. A cooptação dessas pessoas para que invadissem a sede dos 3 poderes, ela foi tão eficiente que mexeu na mente dessas pessoas. Muitas acreditavam que estavam defendendo a nação e não cometendo um crime, atentando contra a nossa democracia. Ontem vimos também o relato da cabo da PM que sofreu uma tentativa de homicídio por defender o patrimônio público, defender a nação. Então, as punições que, com certeza, esses que estão sendo julgados serão condenados, as punições vão balizar bem como o STF vai analisar esses casos envolvendo os atos do dia 8 de janeiro e eu creio que a punição será máxima, sim. E há também a expectativa sobre o julgamento de 2 piauienses que se tornaram réus nesses processos que envolvem os atos golpistas, uma piauiense de 45 anos de idade, uma dona de casa, e um jovem piauiense que era do município de Seu Arco Verde, foi para Brasília e esse participou ali ativamente da invasão da sede dos 3 poderes. Vamos voltar com a Cíntia. Ainda há algo sobre o julgamento, Cíntia? Não, Francis, no caso da mulher, ela fez acordo com a PGR, a informação que eu tive. Em relação ao piauiense, que mora aqui, né, que é cabeleireiro, eu não sei se ele vai a julgamento ou não, mas como eles são réus primários, não havia nada contra eles anteriormente, é bem provável que eles tenham entrado naquele acordão com a PGR. Quer dizer, a gente fala acordão, mas os acordos são individuais. Bem, hoje foi dia de posse de 3 ministros aí em Brasília, só que
inclusive 2 deles do Centrão, e a posse dos 2 ministros irritou o artífice das nomeações, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Por que Lira se irritou com a posse dos seus pupilos, Cíntia? Amadeu, imagina você tomar posse no Ministério dos Esportes e também dos Portos e Aeroportos, super inflados dos ministérios, e não ter uma festividade, não virem os correligionários. Não teve festa, não teve cerimônia de posse. Essa foto foi divulgada pela assessoria do presidente Lula. Somente os empossados estavam lá dentro. O ministro Paulo Pimenta também estava. Tem uma foto no momento em que aparece Paulo Pimenta. Então, tomaram posse hoje, dentro dessa ideia da posse fechada, diferente, por exemplo, do que foi a posse do Celso Sabino do União Brasil. O André Fufuca, do Maranhão, aí tem o José Guimarães, ele também estava na posse, inclusive ele foi chamado de o capitão dessa negociação, né? E Silvio Costa Filho, que é o ministro dos Portos e Aeroportos, em substituição ao ministro Márcio França, que agora assume o Ministério do Empreendedorismo. E ele assumiu um ministério que ainda nem foi criado, né? Mas ele já assumiu no dia de hoje. Agora, o que aconteceu que realmente irritou o Arthur Lira, Amadeu? Desde cedo aqui estava uma movimentação grande no Palácio do Planalto. A gente tem várias fotos, inclusive as fotos do momento em que cada um deles recebeu o seu decreto, mas tudo fechadinho lá no gabinete do presidente. É que vieram, Amadeu, e eu até fiz os vídeos, familiares desses parlamentares. Vieram a esposa, tem filho pequeno, o Silvio Costa Filho. Essa aí já é uma outra foto que não tem muito a ver com a posse aqui, né? Mas eu vou falar sobre isso depois. Mas tem um vídeo, então, mostrando os familiares dos dois aqui embaixo, tietando na hora da coletiva, porque eles não puderam participar do momento da posse. Então, teve gente que veio do Maranhão, tinha parlamentar aqui. O pai do deputado Silvio Costa Filho é também deputado federal e estava aqui. Eu enviei um vídeo, inclusive, onde ele aparece aqui circulando, mas sem direito a participar desse momento. E isso teria irritado o presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas o líder do Republicanos, o deputado Hugo Mota, disse que para ele tudo bem, que não tem problema nenhum não ter festa e que as transmissões aí sim serão festivas, né? Fufuca lá no Ministério dos Esportes e o Silvio Costa no Ministério dos Portos e Aeroportos. Vai ser inclusive hoje à tarde, as transmissões serão as transmissões de posse deles, e aí com todo mundo, os correligionários, até o governador do Maranhão, que viria para esse momento aqui também, acabou sendo deslocado para o evento que vai acontecer hoje à tarde. Vamos aguardar então que à tarde essa posse seja aberta, né, para a imprensa mesmo, e os familiares não percam a viagem, né? A maquiagem